Subindo um pouco mais agora vamos dizer assim, no apetite a risco, né, dentro da renda variável, a gente vai chegando na classe dos fundos imobiliários. Essa é uma classe que está em expansão, existe cada vez mais investidores nesse mercado, cada vez mais produtos também, o que é ótimo porque o mercado cresce, se desenvolve, né? E a gente vai ganhando musculatura, confiança, estruturação, um arcabouço de regras, de legislação. E eu, nessa aula, quero te explicar um pouco melhor sobre os fundos imobiliários, então. Como você já sabe, deixa eu ficar aqui no cantinho para que você veja os slides com mais clareza. Bem, então ele é um produto, né, da classe de renda variável. Então a gente já está falando de renda variável, né, puramente. E ele é um produto, portanto, né, que a gente já começa a ter um maior grau de risco de uma forma genérica, tá? O que é um fundo imobiliário? O fundo imobiliário é uma espécie de condomínio. Imagina uma espécie de condomínio de investidores que reúnem seus recursos para que sejam aplicados em conjunto no mercado imobiliário. Então, a palavra imobiliário, né, ou investimentos imobiliários, é justamente porque a gente está olhando para o mercado imobiliário. Tá? O que isso significa? Né? Que um FII, como é a terminologia, né, a sigla, você já reparou que o mercado de investimentos ele é uma sopa de letrinhas, né? Ele adora siglas. Então o FII é o Fundo de Investimentos Imobiliários ou Fundos de Investimentos Imobiliários. Como que ele pode ser classificado? Né? Tem várias classificações, é bem provável que em 2030, se você está assistindo essa aula aqui, né, brincadeiras à parte, é possível que essas classificações tenham mudado ou até expandido, né, se ampliado. Eu acho que isso é bem provável. Então hoje, quais são, no momento dessa gravação, né? A gente tem shoppings, a gente tem lajes corporativas, nós temos logísticas, nós temos hotéis, nós temos hospitais, nós temos residências, condomínios horizontais, né, de residências, isso vem ganhando força. Nós temos fundos de papéis. Nós não entendemos aqui, ó, por exemplo, que os títulos de renda fixa de crédito privado, eles são... A gente tem CRI e CRA lá, por exemplo, né? Então vamos pegar o CRI. E os bancos, eles não podem emitir as LCIs, né? Então, LCI e um CRI, ambos é do mercado imobiliário. Então, a gente pode ter um fundo imobiliário, um FII de papel, que compra LCI. Nossa, meu mouse não está escrevendo aqui, ó. LCI, tá? E CRI. Então a gente pode ter um fundo imobiliário que compra esses dois papéis. Ué, Blanco, mas ele também pode comprar? Eu, como investidor pessoa física, vou lá na minha corretora e compro uma LCI, compro um CRI, né? Que a gente já entendeu que é um título de renda fixa. LCI bancário, CRI crédito privado, empresa. Sim, um fundo imobiliário também pode fazer isso, já que os investimentos desses dois papéis é destinado ao mercado imobiliário, tá? Ele pode ser híbrido, tá? Ele pode ter tanto papéis quanto os imóveis propriamente dito, né? Quando a gente está falando de shopping, laje, galpões logísticos, hotéis, a gente está falando de prédio mesmo, tá? De prédio, né? Tem lá tijolo, né? Tanto é que isso é explicado com muito detalhe, profundidade, como analisar um fundo de papel, como analisar um fundo de tijolo, o que a gente tem que observar, que a gente não pode deixar passar, quais são os riscos envolvidos nisso, qual é o histórico de legislação, a segurança desse ativo, todas as classes, enfim, tudo, muito bem explicado dentro do curso de fundos imobiliários. Eu vou te dar só um gostinho, né? Então aqui a gente tem os fundos, tudo que a gente está falando aqui, são os fundos que a gente chama de tijolos, tá? Então eu vou escrever assim, ó, tijolos. Por quê? É propriamente o imóvel. Existe um imóvel lá de tijolo, né? Físico, tá certo? Eu posso ir lá e pegar posso ir lá e visitar uma obra, um galpão logístico, um shopping, tá?
são fundos de tijolos. A gente tem os fundos de papéis e os fundos híbridos. É claro que cada qual possui a sua particularidade de análise e é isso que você pode observar dentro dos fundos imobiliários, dentro do curso de fundos imobiliários. Aliás, fundos imobiliários é uma boa alternativa, claro, se você tiver apetite à renda variável, tá? Porque ele é um produto de renda variável, mas é uma boa alternativa para você ter uma fonte passiva, uma fonte de renda passiva, já que os fundos imobiliários eles rendem aluguéis, né? Estou colocando aluguéis entre aspas, porque a gente fala esse termo de forma coloquial. O nome correto é rendimento. A cota tem um rendimento, né? O que gera aluguel é lá para o fundo, né? Porque esse imóvel, o shopping, a laje corporativa, o galpão logístico, pagou um aluguel para o fundo e o fundo distribui esse aluguel em formas de rendimento, proporcionais ao volume de cotas que você possui daquele fundo. Então é uma ótima alternativa para que você tenha uma renda passiva mensal, né? Mensal desses rendimentos, tá certo? Bom, se você quiser mais detalhes, se aprofunde nesse curso de fundos imobiliários que você já sabe, está com uma condição especial, mas é por tempo limitado. Eu não sei quando que ela pode ser no ar, não sei quando você está assistindo essa aula, se é que ela já saiu do ar, então corra, se ela estiver disponível, corra para aproveitar. Eu te vejo na próxima aula que a gente vai falar sobre ações. Te vejo lá.